Eu sou Elisete Garcia, eu sou bióloga esteticista atuante há 44 anos no mercado. Atualmente, eu sou responsável técnica da empresa Extratos da Terra e venho aqui hoje falar um pouquinho com vocês a respeito de higienização de pele, tá? Então, eu vou tentar compartilhar aqui um material só para a gente ter uma sequência, para que a gente não se perca, né? E vamos tentar falar um pouquinho sobre os produtos também que fazem a higienização de pele, porque a higienização, ela faz parte do nosso dia a dia, a gente usa isso no home care, no profissional, antes de uma maquiagem, então ela é fundamental, mas entendendo um pouquinho mais dessa questão fundamental, por que eu tenho que limpar? Inclusive, até nesse momento, algumas pessoas me procuraram para perguntar assim: e se eu indicar para minha cliente a higienização de pele, eu estou indicando algo que combata o vírus? Não. O vírus, ele pode até ficar depositado sobre a pele, mas ele não vai ser combatido com uma higienização, muito embora a água e o sabão, para esse tipo de vírus, tenha bastante importância, porque a estrutura desse vírus, realmente, a água e o sabão auxiliam. Porém, eu tenho que tomar cuidado com o arraste, porque esse vírus nos contamina através de narinas, de mucosa. E quando eu faço uma higienização, se eu não tiver com a mão higienizada, ou se eu tiver, de repente, com o vírus depositado sobre a pele, eu tenho o perigo de levar mecanicamente para essas vias respiratórias. Então, é importante sim a limpeza, muito importante, mas a gente não pode dizer que vai combater um vírus, né? Seria errôneo de nossa parte. Mas manter a nossa pele limpa, higienizada, hidratada é fundamental para todos os tratamentos. Então, eu gostaria, nesse momento, de só relembrar um pouquinho a questão da pele, né? Então, a nossa pele, ela é um órgão vital. Ela faz parte importante da nossa vida. Uma pessoa, por exemplo, que sofre queimaduras e ela queima 80% do corpo dela, ela já é uma pessoa que ela não tem muita condição de sobrevivência, porque a nossa pele é quem faz essa proteção ao nosso corpo. Então, ela nos previne de perdas e de entradas. Ela é o maior órgão do corpo humano e quando a gente começa a estudar, a gente ouve isso de todos os professores. Ela cobre mais ou menos 2 metros quadrados do nosso corpo, né? E ela corresponde a 1/6 do peso, do nosso peso. Até eu costumo dizer que eu não sou gorda, eu tenho muita pele, talvez, né? Mentira. É só uma desculpa. Então, ela é um invólucro muito importante. Eu digo que a pele, ela é importante em tudo, porque ela separa o meu eu interior do exterior, né? Ela que faz essa barreira, que é protetora, impermeável, capaz de conter os fluidos lá dentro para não ter perdas, que no caso que eu citei dos queimados temos perdas, e a invasão de substâncias que seriam nocivas, né? Então, quando eu falo de queimado, principalmente essa questão das perdas e das entradas das substâncias nocivas, que são o maior risco de todo. E ela realmente nos protege para que nada entre. E aí eu costumo dizer que vem um espírito de porco, que chama esteticista, que quer permear as coisas através da pele. E tem um trabalho danado para a gente conseguir isso. Então, na verdade, ela é a primeira linha de defesa do meu organismo, ela
sim, defende todo o nosso organismo e deve estar trabalhando íntegra e saudável para isso. E ela faz sim essa defesa contra vírus, bactérias, como eu falei. A menos que o vírus tenha uma entrada pelas vias respiratórias, aí sim eu tenho o problema, só que seria um arraste. Mas eu tenho que manter a pele limpa, saudável, em equilíbrio, porque ela também vai manter a nossa temperatura corpórea. Ela também é muito sensível, né? A nossa pele, ela reage ao... Só um minutinho. Ela reage ao toque, né? Aquela coisa das sensações que a gente sente. Ela sabe identificar se um toque é macio, se um toque é mais brusco, se causa dor, se é agradável. A gente costuma dizer que quem trabalha em home office não tem filhos ou não tem netos. Então, certamente vocês estão ouvindo uma pessoinha gritando, embora está longe, mas dá para ouvir essa pessoinha gritando, é uma pessoinha de 2 anos. Todos estamos trabalhando em home office nesse momento e praticamente impossível que ela não seja ouvida, porque quando você diz assim para a criança, fica quietinha que a gente está trabalhando, é aí que elas querem não ficar quietinhas, né? E eu acredito que muitas de vocês também estejam nessa situação. Bom, então, ela é esse órgão também de sensibilidade. Eu trabalhei por muitos anos com 2 cirurgiões plásticos que eram importantes professores em cirurgia plástica, perito da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e um deles era um diretor de um dos maiores leitos da América Latina de queimados. E eles sempre diziam, além de tudo, a pele é um importante órgão sexual, que é através dela que a gente tem as sensações, a visualização, e é importante também a gente citar que é um órgão sexual. E ela é o maior órgão visível, né? Todo mundo vê a pele. E ela tem um impacto muito significativo na questão da autoestima, porque a primeira coisa que você vê é a pele. E é um dos maiores problemas, eu volto nos queimados, quando a gente tem uma queimadura no rosto, ou nos braços ou nas mãos, que é essa visualização do tecido que ficou com um aspecto diferente, e isso traz problemas de autoestima. A gente, quando estuda também a pele, a gente sabe que ela é um órgão dinâmico, ela está o tempo todo sofrendo variações, ela tem vida, né? Então, dependendo da minha saúde, da minha alimentação, dos hormônios, do ambiente externo, frio, calor, poluição, vapor, eu tenho alterações nesse tecido. E a gente reconhece a pele sempre por suas camadas de pele. O profissional de estética, ele trabalha até qual camada? Até a derme. Hoje, com a tecnologia muito avançada, a gente sabe que algumas coisas permeiam, inclusive, na derme, mas não chegam na vascularização, no sistema venoso. Mas a gente deveria trabalhar ou na camada subcutânea ou na epiderme. Mas hoje a tecnologia cosmética também está muito evoluída. Então, a epiderme é aquela camada externa, é a primeira camada, né? A gente vê a epiderme, a gente sabe que lá vive alguns micro-organismos que nos defendem. Ela é uma armadura biológica e hoje a gente fala muito sobre isso, a flora da nossa pele. E ela tem um poder de regeneração muito grande. Que bom, não é? A derme é uma camada mais abaixo, é uma camada intermediária, a gente costuma dizer que é o recheio do bolo. Ela está abaixo da epiderme, acima do tecido subcutâneo. Ela corresponde, sim, a 90% da espessura da pele e é lá que armazenam os suprimentos,
né? A água, as funções principais estão acontecendo ali na derme, que é a regulação da temperatura, fornecimento do sangue, os nutrientes, as proteínas, etc. E aí a gente tem o tecido subcutâneo, que é a camada mais profunda, que ele é que nem um colchãozinho que nos protege da ação mecânica, pressão, trauma, né? É um isolante térmico importante, que é a gordura, mas ele também nos protege na relação de impactos. As funções da pele é que são bastante importantes, porque ela tem uma fundamental essência na nossa saúde geral. Eu costumo dizer que a gente não consegue ter uma pele bonita se não tiver uma saúde boa, não consegue ter um cabelo bonito se não tiver uma saúde 100%. Porque tudo isso é o que está nos mostrando o nosso interior lá do lado de fora. A pele, ela faz muitas barreiras importantes, por exemplo, como a barreira térmica. Ela vai mantendo a nossa temperatura corpórea, independente de estar muito calor ou muito frio, né? Ela tem que fazer esse trabalho muito bem feito. Ela também faz a barreira isolante, que é em relação à perda de água, ao meio ambiente. A gente não consegue enfiar água no tecido pele, né? Mas a gente consegue não deixar a água ser perdida. A barreira contra a radiação solar, que coitada da nossa pele, está tentando, mas não é muito fácil. A gente tem que usar protetores, a gente tem que usar recursos tópicos para auxiliar, porque buraco na camada de ozônio, a gente não consegue mais refletir a energia se não tiver um apoio cosmético, que é o filtro solar, e para isso a gente sempre indica um protetor com teste de eficácia de uma empresa que tem esses testes, inclusive, para apresentar e que tem a proteção UVA e UVB. Porque o mais importante é que a gente tem lá, entre a camada epiderme e a derme, bem na camada basal, a gente tem a melanina sendo protegida. E toda vez que os raios solares, de alguma forma, afetam a nossa pele fica mais espessa, ela engrossa. A gente fala que é uma pele hiperqueratinizada, porque a queratina começa a produzir mais, e com isso também, como uma reação de defesa, a gente tem uma pele hiperpigmentada, manchada. A gente tem a barreira à pressão, como a gente falou, como a gente tem as células adiposas no tecido subcutâneo, a nossa pele também é importante para me proteger da pressão, né, de fora para dentro. Ela é uma barreira química, porque ela não deixa todas as moléculas entrarem aí na minha pele, ela faz essa função muito bem. E para isso, a gente tem que ter um pH mais ácido da pele e a gente tem que cuidar muito do que a gente fala hoje da microbiota. Vou falar um pouquinho sobre ela. E a barreira microbiana, que aí falando em microbiota, a gente tem essa flora de pele onde alguns micro-organismos saudáveis, eles não permitem que os micro-organismos nocivos entrem na nossa pele. Ela faz essa defesa, além de regular a temperatura, controlar a sensação, regenerar feridas, né? E ser uma fonte de alimentação muito importante. Só umas curiosidades, né? Que 1 centímetro de pele, ela possui 6 milhões de células, sendo 2.000 melanócitos, 15 glândulas sebáceas, 5 folículos pilosos, 1 metro de vasos sanguíneos, 100 glândulas sudoríparas, 5 metros de nervos, 12 pontos criosensíveis e 12 pontos termosensíveis. Isso em 1 centímetro. Então, gente, tem vida lá, respeite a pele. E o pH, ele precisa se manter mais próximo do ácido possível, mas nós não temos um pH
em todo o nosso corpo igual. Nosso couro cabeludo gira em torno de 4, o rosto 4,7. Há literaturas que falam que algumas áreas chegam até os 5, alguma coisa. Nas axilas, 6,5. Pregas interdigitais, pH 7, que é um pH neutro. No tronco, um pH parecido com o do rosto. E assim vai. Tá? O que nos importa é o rosto. Então, hoje, nós temos produtos que equilibram o pH. Eu não preciso mais de um tônico hoje para regular o pH da pele. Alguns kits a gente percebe que já tiraram o tônico, porque o tônico, na prática, é aquele produto que a gente compra e quem usa é o armário do banheiro. Mas a gente precisava dele porque todos os nossos produtos de higiene, eles desregulavam o pH. E hoje não. Hoje nós temos produtos altamente eficazes que mantém o pH e a flora de pele, e aí dispensam o uso do tônico. A função de barreira da pele hoje é o que mais se comenta quando a gente trabalha com o desenvolvimento de cosmético. Manter a barreira de pele. Então, muito cuidado com produtos com pHs diferentes, muito cuidado com o uso de muito ácido, de muito álcool, produtos descamativos que detonam o epitélio, não é? Então, há uma tendência de mercado a deixar de usar aquilo que ainda se usa hoje e causa dano à barreira de pele. Porque a nossa barreira de proteção da pele, ela é responsável por regular essa perda transdérmica de água. Então, se eu perder água, muito facilmente eu vou ter um envelhecimento, minha pele murcha e não é isso que eu quero, né? A função de barreira da pele, ela determina esse pH que eu preciso manter mais próximo do ácido, porque algumas bactérias que defendem a minha pele, eles só vivem em harmonia nesse pH. Se eu mudar o pH, eu estou matando a flora da minha pele. Eu preciso proteger a pele de agressões externas, seja o clima, a poluição, o vapor, o sol. E para isso, eu preciso ter uma barreira de pele saudável e bem protegida, íntegra. Então, hoje, muitas coisas que a gente lê na literatura de um bom cosmético lá está dizendo, mantém a barreira da pele. E quando se fala de manter a função de barreira, né, é ter uma pele saudável em termos da microbiota da pele. Como preservar? Microbiota igual flora. Há uns anos atrás, nós fizemos um trabalho muito grande mundial falando em flora do intestino. Como preservar a flora do intestino. E atualmente a gente fala da microbiota de pele. E quando eu digo a gente, é quem fabrica o desodorante, quem fabrica o sabonete, todo mundo preocupado em manter a função de barreira da pele. Então, a pele, como ela é considerada a nossa primeira barreira imunológica, ela permite que a pele me faça a defesa de várias patologias do meu organismo. A gente tem muitos artigos que dizem que o nosso extrato córneo ele só contém células mortas. Isso não é uma verdade, já existem estudos que comprovam que é uma região biologicamente ativa. A gente tem células vivas, sim, na camada córnea. Tenho células mortas, mas também tenho uma atividade biológica, que é de suma importância para a nossa saúde geral, o organismo como um todo. Além dela ser uma barreira física, né, que ela impede realmente, fisicamente, os patógenos, os antígenos, de invadir o nosso organismo, o extrato córneo é uma barreira biológica que precisa ser preservada. E hoje os estudos caminham nisso, da gente estudar a microbiota da pele e a gente preservar a microbiota, ou seja, a flora, porque nunca se viu antes tanto psoríase, dermatites e problemas de pele, porque muitas vezes o problema de pele ele é oriundo de eu ter uma flora não saudável, tá? Então,
A gente precisa hoje ver quem é que está preocupado com o cosmético em preservar a barreira microbiota, de ter agentes naquele produto que são antipoluição. E quando a gente fala de barreira de pele, até brinquei, né, que vem o espírito de porco e quer atravessar a barreira de pele para permear ativo, porque a nossa pele ela seria impermeável, porque ela tem uma membrana carregada negativamente para ser impermeável e 70% das substâncias que a gente põe na pele não passa ao extrato córneo. E aí a gente tem que desenvolver um cosmético que permeie o mais possível. Para isso existem cosméticos com nanotecnologia, nanoencapsulado, lipossomado, ativos vetorizados, biocompatíveis, fracionado para tornar em molécula pequena, enfim. A cosmetologia ela cresceu muito nessa área de tecnologia para a gente conseguir permear um produto através da pele. Então, algumas coisas que também auxiliariam a penetração dos produtos é desengordurar a pele, então, limpar a pele, massagear um produto. Quando a gente aplica sobre a pele, o atrito da nossa mão com a pele mais o produto ajudam na permeação. Fora isso, quando eu massageio, eu faço um calor que aumenta a vasodilatação e eu permeio melhor o cosmético. Hidratação. Por isso que a gente diz, uma pele hidratada responde melhor aos tratamentos, porque uma pele hidratada mantém o manto hidrolipídico, água e óleo, e aí a gente consegue uma melhor uma permeação. E a esfoliação, né? A esfoliação física, química, enzimática, quando bem conduzida e não alterando o nosso epitélio, a nossa barreira, excelente para permear os produtos. No passado, e eu digo passado porque eu vivi, né, nesse passado, nós classificávamos a pele em 4 tipos e hoje a gente sabe que não é bem assim, que é a pele normal, seca, oleosa e mista. Estamos no Brasil, um clima tropical, nós temos uma incidência muito grande de pele mista e oleosa. Peles secas, às vezes a gente encontra algumas regiões da face mais seca, mas não é muito fácil encontrar essa pele no Brasil. Essa pele geralmente vem de fora, e a pele normal é aquela pele linda, maravilhosa quando a gente é jovem e não é acneica ou tem um estímulo de oleosidade maior. Então, a gente consegue ter, às vezes, na mesma face, uma pele normal, uma pele seca, uma pele oleosa, uma pele mista, e é por isso que a gente diz que essa classificação de pele muda, e é por isso que hoje os produtos não seguem nesse caminho. Ah, esse produto é para pele seca, esse produto é para pele mista, esse produto é para pele oleosa. Hoje a gente tem produto para mancha, para pele oleosa, poros abertos, para dia e para noite, pele madura e adulta. Acabou. Porque a classificação, às vezes, não dá para ser feita, porque nós temos vários tipos de pele no mesmo rosto. Então, a gente já sabe que uma pele bonita, saudável, é uma pele hidratada. Uma pele desidratada, ela não tem luminosidade, ela não tem umidade, ela causa envelhecimento precoce. A hidratação é extremamente importante. Mantém a nossa pele úmida, permeia melhor os ativos, previne o envelhecimento, retém água na pele, né? Suaviza a ruga. Ponto inicial de tudo é hidratação. E aí, quando a gente fala em preparar uma pele, em higienizar, nós também estamos falando no pré-procedimento. Porque todo procedimento, até no simples hidratante que eu uso em casa, eu preciso de higienização. E quando a gente fala de procedimentos, a higienização vai me ajudar em todos os procedimentos, até aqueles que eu não posso fazer, como os injetáveis, invasivos e daí por diante, tá? Quando falamos de desidratação e hidratação, nós perdemos muita água via transdérmica pela evaporação, né? Melhor forma da gente induzir a pele à hidratação é tomando água.
Mas o uso de hidratante, ele consegue manter por conta da formulação cosmética e ele consegue principalmente equilibrar as falhas no manto hidrolipídico. É importante que todas as peles sejam hidratadas, até aquela pele oleosa que ela tem óleo a mais e não água. Por que a gente dizia que uma pele oleosa não poderia ser hidratada no passado? Porque nós não tínhamos nem ativos nem bases cosméticas que nos ajudassem. Tudo que a gente tinha no cosmético incentivava as glândulas sebáceas. Hoje não. Hoje a gente tem esse cosmético. Bom, indo para essa parte mais prática da higienização, há muita dúvida, assim, eu conheço emulsão, leite, espuma, sabonete, cada um dá o nome para o filho que quer. Uma emulsão, a gente sabe muito bem que é uma parte água, uma parte óleo. Então, todas as emulsões são iguais. Iguais na formulação cosmética e são muito compatíveis e muito semelhantes à nossa emulsão natural de pele. Um pouco água, um pouco óleo. Toda a emulsão é demaquiante. Toda. Às vezes a gente se mata para comprar um demaquiante XYZ, sendo que só por ela ser emulsão, ela gruda na sujidade da pele e quando você faz o arraste, por exemplo, com algodão, você retira a maquiagem, o batom, a sombra. Porque mulher é muito incoerente, né? A gente compra maquiagem resistente à água, depois entra no banho e quer que ela saia com água. E a gente sai do banho toda preta, cheia de rímel até aqui, delineador e sombra, porque o correto é eu fazer uma pré-higienização com uma emulsão. Então, as emulsões são os higienizantes mais suaves que existem. Nunca uma emulsão vai fazer uma limpeza assim profunda. Ele retira bem a maquiagem, retira os resíduos, pode ser usado na área dos olhos, tem uma espalhabilidade mais fácil, né? Então, ela vai fazer uma higienização profunda, mas não uma limpeza profunda. Mas não resseca a pele, ela é muito compatível e excelente para tirar resíduo de base, de sombra, de filtro solar, de batom, etc. Então, vou limpar uma pele, ou da minha cliente, ou em casa, eu devo usar uma emulsão, tá? A Estrasaterra, ela tem duas linhas. A Aquaface, que é uma linha básica para o profissional, e a linha Dermosoft, que ela tem tanto produtos profissionais como home care. Então, quando eu vendo para o meu cliente uma higienização, eu devo vender também a emulsão. E quem faz a higienização desse produto não são ativos que vão alterar o pH da minha pele. E a gente gosta muito de usar coisas vegetais. Então, nesse caso, o ativo principal é extrato de raspa de joá. O joá é uma planta que é usada, inclusive, para pasta de dente. Ele é um espumógeno muito interessante. E a gente usa muito essa tendência de vegetal, produtos veganos, né? Bom, a emulsão, então, eu já sei. É um produto que retira o que está sobre a pele muito bem. Então, eu preciso dela para retirar o filtro solar, aquela poeira que está aqui em cima, a minha maquiagem. Mas e aí, Elisete, qual a diferença de uma espuma e de um sabonete? Essa semana mesmo, uma pessoa me mandou um WhatsApp perguntando isso. Qual é a diferença? A diferença entre a espuma e um sabonete é a embalagem. Quando eu compro uma espuma, a embalagem faz com que ela já saia em fórmula de espuma. Mas a formulação é a mesma do sabonete. É a mesma coisa que se usasse um sabonete. Mas o sabonete, ele vem líquido, a gente vai fazer a espuma dele na pele e a espuma já sai pronta. Então, ela é mais fácil de retirar, ela tem mais rendimento. 100 ml de uma espuma, você vai ter praticamente o rendimento de 500 ml de um sabonete. Nesse caso, eu peguei uma espuma com ácido glicólico. Eu podia ter pego uma espuma sem o ácido glicólico, que também nós temos. Mas essa específica com o ácido glicólico já é um pré-peeling.
eu já estimulo a renovação. E a gente já sabe que a renovação celular, ela vai decaindo com a idade. Então, é importante que a gente use tipo de alfa-hidroxiácidos, que é o ácido glicólico, para estimular a renovação. Então, ela é um pré-peeling, é um higienizante mais profundo por ter ácido glicólico, não tem um pH de peeling, não vai descamar, não vai arder, não vai ficar vermelho. Não é um peeling. Ele é um higienizante, que eu posso chamá-lo de multifuncional, que ele tem também uma esfoliação química. Mas eu deixo na pele por um tempo determinado, faço movimentos circulares e ele vai afinar minha pele, ele vai abrir espaço entre os corneócitos, vai deixar minha pele mais uniformizada, iluminada, né? Mas também não vai me trazer o ressecamento. Nenhum produto Estrasa Terra de higienização tem a intenção de trazer ressecamento, tá? Como ele tem o ácido glicólico e vai afinar a pele, abrir espaço entre os corneócitos, eu vou ter melhor permeação de qualquer ativo que eu usar depois dele. O que este produto tem? Então, ele tem ácido glicólico e bioarraz. Quem é o bioarraz? Bioarraz, gente, ele é um blend de ácidos. Ele tem glicólico, mandélico, lático. São vários alfa-hidroxiácidos juntos que levam o nome de bioarraz. Entre esses dois ácidos, eu tenho 10% na formulação, que é o que a Anvisa permite numa formulação cosmética. Ele tem o aloe vera, porque eu não quero agredir a minha pele, e todos os tensoativos são vegetais. Então, aquele tensoativo que deixava a nossa pele com aquela sensação de repuxada, ressecada, que eu precisava de um tônico para equilibrar, eu já não uso. Então, ele poderia ser um sabonete, mas eu tenho ele numa embalagem que ele já sai em forma de espuma. Então, eu espero que tenha ficado entre os higienizantes uma coisa mais clara. Então, tudo que é emulsão, algumas pessoas chamam de leite, ele é mais superficial, retira bem a maquiagem. Quando é uma espuma e um sabonete, eles são basicamente a mesma formulação. Tá? Se você for comparar a formulação de um sabonete e de uma espuma, serão muito parecidos. A base, porque aí eu vou ter sabonete com ácido, espuma sem ácido, sabonete sem ácido. Os esfoliantes. Os esfoliantes que a gente usa numa higienização inicial, porque olha só, eu já estou fazendo uma higienização um pouco mais potencializada, porque na minha espuma eu tenho 10% de ácido. E aqui eu vou fazer uma esfoliação física. Então, nós temos 3 esfoliações na cosmética: física, química e enzimática. Química são os alfa-hidroxiácidos, que são usados na estética, ou beta-hidroxiácidos, nós usamos na espuma. Enzimática tem que ser alguma coisa de uma enzima extraída de alguma fruta, de algum vegetal. Neste caso, a gente usa a papaína do mamão. E a gente usa a esfoliação física, que é microesfera de arroz. A Estrada Terra ela é muito preocupada, porque nós somos fábrica própria, Florianópolis, município de Palhoça, e a gente atende todos os pré-requisitos que a gente precisa para ter uma responsabilidade ambiental também. E quando a gente fala que nós usamos tudo isso nos nossos produtos, a microesfera de arroz é casca de arroz moída. Quando você planta o arroz, você come inicialmente o arroz, você extrai o ácido cólico do arroz, mas a casca do arroz voltava para a natureza como resíduo. E hoje a gente usa em cosméticos para fazer a abrasão, para fazer aquilo que a gente fala, esse esfoliante parece que tem uma areinha, que é a esfoliação física, é o arraste de células mortas. Esse esfoliante peeling fitomineral da linha Dermosoft Clean, ele tem uma esfoliação física e enzimática. Então, olha só, a proposta que eu estou trazendo de higienização para vocês, eu tenho a química, a física e a enzimática. Física, pela microesfera de arroz, e a enzimática, pela enzima da papaya. Ele vai melhorar no clareamento da pele. Gente, é surpreendente o resultado desse peeling. A gente aplica na mão de uma cliente, não aplica na outra, ela vê a diferença na hora. Remove as impurezas através da esfoliação física
e ele tem um ativo antipoluição. Nossa, mas para quê? Gente, vocês sabiam que a poluição, ela impregna metais pesados dentro das estruturas da sua pele? E isso não sai facilmente. Aí fica lá dentro, fazendo radical livre, manchando, envelhecendo, trazendo excesso de oleosidade, acne. E aí os estudos nos mostraram que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é agir de alguma forma para tirar esse metal pesado, senão eu estou gerando radical livre na minha pele. Então, hoje a gente tem muito ativo que a gente chama de detox, antipoluição, tá? E este produto, por ter esfoliação enzimática e física, ele é um renovador celular. Então, vamos lá. A microesfera de arroz, já falei para vocês, faz o arraste da célula morta. A argila branca tem nesse produto. Quando eu aplico argila numa pele e faço manobras circulares, eu faço uma microesfoliação. E a argila branca, ela é a mais suave que existe, clareando, fazendo uma microesfoliação, trazendo iluminação para a pele, purificando a pele. A papaina, ela é retirada da papaya. Ela vai agir nas enzimas proteolíticas da minha pele, retirando o excesso de queratina, esfoliando uma pele de uma maneira muito menos agressiva de que qualquer outro peeling. A gente tem a manteiga de karité, que é 100% vegetal, e um ativo que se chama Puricare. Este nome é de um ativo antipoluição. Retira os metais pesados das estruturas da pele, dessa forma, tirando, eliminando também a formação de radical livre pela poluição. Como eu falei que alguns produtos independem de tônicos, mas a gente também pode usar tônico, uma conduta bem legal hoje é a gente usar água termal em cabine, e a Extratos da Terra tem água dermorrevigorante, que é uma água dermatológica com teste de eficácia. A água termal, ela não substitui exatamente um tônico, mas ela substitui a água. A água que às vezes tem um pH diferente da pele, às vezes tem muito cloro, e ela traz uma reposição de minerais, ela equilibra a pele, já hidrata. Eu, por exemplo, já umedeço os meus algodões em água termal. E não é um custo muito alto, porque ela tem 1 litro, e aí eu já molho meu algodão, eu faço argila com ela, eu não uso água mineral nos meus tratamentos. E a água termal, ela não pode ser extraída hoje da natureza. Então, ela é desenvolvida em laboratório, com extratos vegetais de alga, com sais minerais, com oligoelementos importantes, como magnésio, sódio, manganês e a ureia, hidratando sempre. Se eu preferir usar uma loção tônica, eu não preciso hoje usar a loção tônica para equilibrar somente o pH. Porque lembra que eu falei? Eu falo pelos meus cosméticos. Os meus cosméticos não desequilibram o pH. Mas eu tenho poucas loções na Extratos da Terra. Essa Dermosoft Revitalize é uma delas, que é uma loção que tonifica, energiza, revitaliza, né? Ela tem a artêmia, que é uma alga marinha, provitamina B5 e um ativo que se chama Overnight Repair. É um ativo que ele trabalha durante o dia, protegendo a minha pele das agressões, o meu DNA da pele, inclusive, e à noite ele recupera qualquer lesão que a minha pele tenha sofrido. E aí, uma conduta muito legal, quando a gente começa a trabalhar, que as pessoas dizem assim, eu quero ser sua cobaia. Nós não temos cobaia, porque a cobaia sempre morre no final. A gente tem modelos, né? E os modelos são importantes para a gente praticar. E a gente pode evoluir fazendo uma higienização, uma esfoliação e aplicando uma máscara. Eu já estou entregando um protocolo básico para preparar a minha pele para os procedimentos que eu vou aprender. Limpeza de pele, revitalização, clareamento. Lembra que eu falei no início?
pré-procedimentos. A Strazaterra, ela tem várias máscaras, mas eu trouxe aqui uma máscara extremamente mega blaster power, como eu costumo dizer, que é a máscara Nutri-Golden. Ela é dourada, mas ela não tem ouro, tá? Não acreditem em máscaras com ouro. Mesmo porque o ouro é um minério que não tem muita aplicabilidade na minha pele. O cosmético, quando ele é dourado, geralmente ele tem a mica, que é um falso ouro, como ele é conhecido. Ele é um minério muito bom, também não é nocivo, ele é dourado, mas ele não tem a pureza dos 18 quilates. Essa máscara, ela é uma máscara que eu posso usar uma vez por semana, por exemplo, para revitalizar, nutrir uma pele de adulta para madura. Ela não se aplica a uma pele jovem. Para pele jovem, eu teria uma máscara para pele oleosa, eu teria uma máscara para pele acneica, eu tenho uma máscara em gel para hidratar, uma máscara calmante. Nós temos uma máscara de argila, a Stratos tem umas máscaras bem interessantes e a gente consegue brincar com as máscaras. Mas eu elegi para falar uma para vocês que seja assim, a top que eu considero, né, para uma pele de adulta para madura. Por quê? Ela aumenta a resistência às nossas células da pele, ela faz uma hidratação intensa, ela promove a renovação celular de dentro para fora, ela tem um neurocosmético que ela tem uma ação neuroprotetora que mantém a nossa pele sempre revigorada. Ela combate aquele estresse oxidativo, os danos solares, tem um fator de crescimento neural e ela faz a restauração da pele. Então, olha só, ácido hialurônico biovetorizado. Vocês vão estudar que o ácido hialurônico, ele é um componente importante da nossa pele, mas ele é uma macromolécula e ele não tem uma permeação muito boa. Quando a gente fraciona o ácido hialurônico e vetoriza ele com o silício, e o silício representa a vida mesmo para a pele, ele tem uma permeação profunda, promovendo a renovação celular de dentro para fora. Inclusive, o ácido hialurônico biovetorizado, ele também é um preenchedor de rugas, de cicatrizes atróficas. É um produto que a gente usa mesmo em microagulhamento e outros produtos preenchedores. Ele tem um outro ativo que se chama GPS-trealose, que também ligado ao silício, ele mantém a hidratação da pele, não deixa a pele perder a hidratação. É um produto vegetal, que o óleo de girassol e o karité, por ser biocompatível, ele traz para a pele uma emoliência muito interessante, ele traz uma revitalização. O Neuroxil, que é um neurocosmético que mantém a rede neural da pele, e ele tem fator natural de hidratação. Fora a mica, que deixa dourada e deixa a minha pele iluminada, tá? E aí, claro que a gente finaliza uma hidratação, uma revitalização, uma higienização com um protetor solar. Nós temos vários tipos de protetor solar, inclusive um que é o fator 20, que ele tem um controlador de oleosidade, e este fator 50, por exemplo, ele é anti-envelhecimento, ele tem a vitamina E e a coenzima Q10. Nossos filtros têm UVA, UVB, então só explicando que algumas pessoas falam para mim assim, mas o UVA é o PPD, e aqui nesse produto, nessa embalagem, eu não estou vendo o PPD. A legislação permite que a gente use ou PPD ou FPUVA. O FPUVA e o FPS, que é o FPS, ele vai nos proteger dos raios UVB e o FPUVA dos raios UVA. É necessário teste de eficácia. Nos testes de eficácia, o nosso filtro solar de fator 50, o UVA dele é 17,3. Quanto a Anvisa quer que tenha de UVA? 1/3 do valor do FPS. Então, tem que ter teste, porque só os testes de eficácia trazem essa numeração e a gente pode pôr na embalagem. O nosso filtro não é simplesmente um filtro. Ele tem a proteção UVA-UVB, promove
uma barreira física contra o sol, né? Ele reduz as linhas de expressão, porque a vitamina E é um importante anti-envelhecimento, e a coenzima Q10 protege o nosso DNA celular, aumenta a produção de colágeno, tem uma ação antioxidante e hidratação, e tudo isso junto vai prevenir o envelhecimento. A vitamina E a gente já conhece, uma vitamina muito usada no anti-envelhecimento, a coenzima Q10 protege nosso DNA celular, e o OTC é um ativo detoxificante, para que ele não cause dano à nossa pele. E aí eu trouxe algumas embalagens só para mostrar para vocês que a gente tem o 20, como eu falei, que é um produto com ativo anti-oleosidade, a gente tem o 30, o 50, mas nós temos os filtros físicos. O protetor solar, que com 2 tipos de pigmento, que tem o café e o médio, e o multiprotetor matificante, todos eles com 50 e de FPS e 34 de UVA. E com uma coisa muito legal que só tecnologia moderna traz para gente. Esses filtros em pó, eles têm uma proteção contra a poluição urbana e contra a poluição digital, luz azul. Nós estamos o tempo todo em frente à luz azul, tá? E com a facilidade, gente, de estarmos repondo, porque ninguém repõe a cada 2 horas o filtro solar em emulsão. Mas o em pó é muito simples, a gente bota na bolsa com uma esponjinha ou um pincel e a gente consegue manter, tá? Todo filtro solar tem que ser aplicado uniformemente, numa quantidade boa, não é só fazer assim e sair correndo, para que a gente possa realmente ser protegido e precisa ser reaplicado. E nesse momento eu até aproveito a deixa, porque quando nós nos tornamos profissionais, nós precisamos pensar no home care. E mais do que nunca nós estamos aqui online, porque o momento muda nossa forma de trabalhar, o momento muda a nossa forma de consumir, e nós temos que hoje ter a responsabilidade de também indicar um produto bom de higienização, filtro solar para proteção, e eu posso fazer uma venda online, um tratamento home care, tá? E aqui a gente tem vários produtos que a gente tem obrigação de mostrar para a população que tem como a gente preservar a barreira de pele, tem como a gente proteger, e a gente hoje tem essa coisa importante que muda o nosso comportamento no Brasil, que é o nosso intercâmbio online. E a venda online, ela é muito interessante. Todo mundo que trabalha na área vai sempre ter uma lucratividade que gira em torno de 25%, 30% na revenda de um produto. E isso auxilia nesse momento a capitalizar. E principalmente quem estuda, que tem dificuldade de pagar a escola e tal. Capitalizar é muito importante na revenda home care, e você faz uma revenda técnica, né? Com uma indicação técnica. Então, abram os olhares para essa conduta de revenda home care e online. A gente pode até conversar melhor sobre isso numa outra ocasião. Bom, eu deixo aqui os meus contatos, né? Técnica Elisete, como eu estou no Instagram, Elisete Garcia no Facebook. Vocês já conhecem o Espaço Renovar também, que é um distribuidor Extratos da Terra também da região da Zona Leste e outros artigos, todo mundo nesse momento trabalhando só de forma online, né? Por conta do isolamento, mas se Deus quiser, em breve tudo isso passará e a gente vai ter um contato físico, não mais online. Mas uma boa sorte, que a gente saia muito bem de tudo isso e que a gente aprenda que
a gente tem que se reinventar todos os dias, estamos tendo uma boa lição referente a isso, não é verdade? Então, gente, fiquem com Deus, me acompanhem nas redes sociais, podem me procurar, qualquer coisa, olha, vou até deixar o meu WhatsApp, que é o prefixo 11 98346 9403. Tem gente que fala assim, você é louca, você dá seu WhatsApp? Dou, respondo, converso, oriento e fico à disposição de todo mundo. Um beijo grande para todas vocês, muito boa sorte.